riscos. Este webinar será lecionado pelo Dr. António Maia, consultor coordenador do MENAC. E surge porque o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, aprovado pelo Decreto-Lei 109/2021, de 9 de dezembro, prevê, no seu artigo 6º, que a execução do Plano de Prevenção de Riscos está sujeita a controle de execução. Ora, um dos instrumentos do controle de execução do Plano de Prevenção de Riscos é o relatório de avaliação anual, que deve ser elaborado no mês de abril do ano seguinte a que respeita a respectiva execução. Daí a realização deste webinar, nesta data, precisamente no início do mês de abril. O Regime Geral de Prevenção da Corrupção prevê depois, na parte sancionatória, também que constitui contraordenação a não elaboração e publicitação dos relatórios de controle dos planos de prevenção de riscos. Tendo em conta este enquadramento legal, desejo, no início deste webinar, deixar aqui duas notas. A primeira é que, nesta altura, o MENAC pretende incentivar o cumprimento voluntário das obrigações legais resultantes do Regime Geral de Prevenção da Corrupção. O MENAC é uma autoridade administrativa independente e que dispõe de um regime legal próprio, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, perfeitamente definido, que tem um quadro sancionatório específico para situações de incumprimento das obrigações resultantes do referido regime. Mas, como refere o presidente do MENAC, nomeadamente na nota de abertura da nossa última newsletter, que foi publicada no início deste mês de abril, e newsletter essa referente aos 3 primeiros meses deste ano, que dizia eu, como refere o presidente do MENAC, o MENAC não abdica do exercício da função sancionatória, mas irá exercê-la de forma adequada, ou seja, tendo dado previamente condições de cumprimento voluntário minimamente adequadas às entidades abrangidas. E daí o material existente no nosso site sobre os diversos instrumentos de cumprimento normativo, os webinars que temos realizado e sessões sobre boas práticas, nomeadamente com associações sectoriais, que temos vindo a desenvolver, neste sentido de esclarecer dúvidas e de contribuir para que exista um cumprimento voluntário minimamente adequado por parte das entidades abrangidas. Segunda nota é que o MENAC pretende ajudar as entidades abrangidas pelo Regime Geral de Prevenção da Corrupção, não apenas a cumprir, mas a contribuir para que os instrumentos de cumprimento normativo, nomeadamente o Plano de Prevenção de Riscos e o Código de Conduta, e neste caso, no caso deste webinar, um instrumento fundamental de controle da execução do Plano de Prevenção de Riscos, que é o relatório de avaliação anual, constitua um instrumento útil e positivo para as organizações, para a sua credibilidade e reputação. A elaboração do relatório de avaliação anual deve constituir um trabalho que envolva a entidade abrangida, nomeadamente nos seus diferentes níveis hierárquicos, sobre o grau de implementação das medidas contidas no referido plano, sobre a adequação dessas mesmas medidas. Assim, o relatório de avaliação anual traduz um diagnóstico sobre a situação atual das medidas de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas na organização e também perspectiva ao futuro. Ou seja, o relatório de avaliação anual não deve ser encarado como mais uma obrigação burocrática que a entidade tenha de cumprir formalmente, mas como uma oportunidade para melhorar procedimentos e corrigir situações. O MENAC pretende contribuir positivamente para que isso seja assim e para que, de facto, o relatório de avaliação anual constitua esse instrumento útil para as organizações. Em suma, formulo votos para que seja proveitoso este webinar. Muito obrigado a todos pela vossa presença, votos de uma boa sessão e passaria de imediato a palavra ao Dr. António Maia. Olá, bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a este webinar do MENAC relativamente à metodologia, aos cuidados que devem presidir
à recolha de elementos e à elaboração do relatório anual de execução do plano de prevenção de riscos que está previsto, como todos sabemos, no âmbito do Regime Geral de Prevenção da Corrupção, mais especificamente do Programa de Cumprimento Normativo. Estamos em abril, nos termos da lei, é o mês, digamos assim, apropriado para se proceder à apresentação desse relatório e, como foi referido pelo Sr. Vice-Presidente Dr. Oliveira Mota Amador, de facto, este documento, aliás, todos estes documentos, não podem, não devem ser dinamizados numa lógica exclusivamente burocrática, ou seja, de cumprir porque há uma lei que determina, mas acima de tudo de cumprir porque se considera que os documentos no seu todo são potencialmente úteis e de facto são. Isso requer cuidados na sua dinamização e a sessão que hoje aqui vamos dinamizar procura focar especificamente os cuidados relativamente ao plano de prevenção de riscos, mais concretamente ao relatório de execução. Temos um PowerPoint que depois há de ser distribuído após essa sessão, vai ficar disponível no site do MENAC para poderem depois consultar. Ele vai nos servir aqui de guia e, como hão de ver, ele tem uma relação muito estreita com o guia que divulgámos em 2023 relativamente aos diversos instrumentos de prevenção de risco. Pode agora partilhar o slide. Muito obrigado. Vamos então já passar a ver o PowerPoint, dizer-vos que há aqui três, digamos assim, pontos que vão ser focados. Desde logo, o próprio plano de prevenção de riscos, importa-se ver a metodologia que está associada e a revisão, como disse, está muito associada aos elementos que foram disponibilizados no guia do MENAC 2023, porque há uma articulação direta e natural entre a metodologia de elaboração do documento e agora a metodologia da recolha de informação para efeito de elaboração do relatório. Vamos ver também, a propósito desta temática, a articulação designadamente com a recomendação 7 de 2024 do MENAC e a utilidade que ela pode, digamos, trazer nas organizações relativamente a uma fluidez maior do processo de comunicação de irregularidades e de resposta, digamos assim, adequada no momento mais próximo dessa mesma ocorrência. Os três pontos que nos propomos aqui focar são os que estão a ver, a tal metodologia relativamente à elaboração do plano de prevenção de riscos, a articulação com a recomendação 7 de 2024 e depois os cuidados relativamente à elaboração do relatório propriamente dito, enfim, que não tem que ter grande, como é que eu ia dizer, grande tecnicidade, mas tem que ter informação que dê nota, de facto, da execução das medidas, porque é isso que é pressuposto. Quando identificamos medidas de prevenção, é pressuposto que elas depois estejam no terreno e que estejam a ser eficazes, mas a eficácia depois será o levantamento de informação que vai avaliar se há ou não, e se não houver, o que importa é corrigir no sentido de prevenir mais adequadamente cada um dos riscos a que a organização está exposta. Comecemos então pela esta verificação da metodologia que está ou deve estar inerente à elaboração do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.
Queria dizer-vos ainda, antes de iniciarmos propriamente, que há um espaço para questões, podem colocar questões na caixa de mensagens. No final do tempo procuraremos, tanto quanto possível, responder a algumas delas, na certeza de que não haverá tempo para respondermos a todas, mas que todas serão objeto de uma análise posterior, nomeadamente relativamente aos grandes tópicos a que se refiram, e logo possível o MENAC disponibilizará também no site um conjunto de factos, digamos assim, que procurem ir ao encontro dessas vossas questões que são naturais e que, por certo, serão importantes e úteis. Ora, tudo isto começou, enfim, só para nos situarmos, com a recomendação, quer dizer, já tinha começado antes, mas formalmente podemos dizer que a temática dos planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, nomeadamente para o setor público, teve início em julho de 2009, com a primeira recomendação do então Conselho de Prevenção da Corrupção. E, enfim, ao conhecer essas recomendações desta entidade que é antecessora do MENAC, e nos termos desta recomendação de julho de 2009, o que se prescrevia e o que está, e é textualmente o que está na recomendação, era que as entidades deveriam proceder a uma identificação por área ou departamento orgânico dos riscos, das fragilidades a que as funções exercidas nesse departamento estariam naturalmente expostas relativamente à possibilidade de existirem práticas de corrupção e outra criminalidade conexa, sendo certo que esta criminalidade conexa tem uma relação muito estreita com, particularmente, os crimes que estão previstos no Código Penal e também legislação avulsa para o exercício de funções de natureza pública, sejam elas políticas ou administrativas. Identificadas essas fragilidades ou riscos, importava indicar as medidas adotadas ou a adotar que as entidades considerassem adequadas para prevenir essas ocorrências, ou seja, para tornar mais difícil, menos provável a possibilidade de elas se verificarem. Tinha depois uma indicação, e este aspecto é fundamental, que é o envolvimento da estrutura orgânica, designadamente dos dirigentes, das unidades orgânicas intermédias, sob a coordenação da direção do topo, naturalmente, mas este envolvimento dos dirigentes das unidades orgânicas intermédias era fundamental, era considerado fundamental e continua a ser, como procuraremos ver também a propósito da recomendação 7 de 2024 do MENAC. Portanto, os dirigentes intermédios, sob a coordenação da direção do topo, devem estar envolvidos tanto na fase de identificação dos riscos, como depois, e das medidas de prevenção, como depois na execução, na verificação da execução dessas medidas e também verificação da sua eficácia. E depois dizia-se já na altura, na recomendação, que era necessário que anualmente as entidades elaborassem um relatório onde dessem nota da execução desse plano, ou seja, da adoção das medidas e da sua eficácia e também, naturalmente, das necessidades de melhoria, nomeadamente em áreas onde, apesar de existirem medidas, ainda assim se tinha verificado a ocorrência de práticas menos adequadas, estivessem elas previstas como risco ou não estivessem, e neste segundo caso seria uma oportunidade para identificar novos riscos que deveriam ser inseridos no plano. Este é o enquadramento e ele não se alterou porque é, digamos assim, a ordem natural destes instrumentos de gestão das organizações numa perspectiva da chamada melhoria contínua, como veremos no final e como, por certo,
muitos de vós vão conhecer, e é nesse enquadramento que estes instrumentos todos devem ser devidamente dinamizados. O que nós divulgamos aqui no MENAC, na recomendação, no guia de 2023, e este slide está, e grande parte dos slides desta sessão vão beber muita informação a esse guia, e neste caso o que temos é a matriz de risco que propunhamos e que é seguida por a esmagadora maioria das entidades. Enfim, não tem que ser necessariamente esta, mas esta tem-se a figurar como, enfim, a menos complexa, dizendo assim, e que é adequada para proceder a esse trabalho mais fino de levantamento dos riscos e de identificação e adoção de medidas de prevenção. Chama a atenção que é adequado, torna-se mais simples identificar os riscos, não numa matriz única para toda a organização, mas por uma matriz que depois se replica por cada unidade orgânica ou por cada macroprocesso que é operado dentro da organização. Esta é uma opção que a organização decide, sendo certo que as duas opções são igualmente válidas. A questão é optarem por aquela que seja menos complexa. A maior parte das entidades que nós vamos conhecer e vamos acompanhando o trabalho que têm realizado, tem produzido este levantamento através de matrizes de risco por unidade orgânica. E, a partir daí, estão identificados os vários momentos, mas vamos revê-los aqui novamente. Identificada a unidade orgânica que estamos a considerar, e este trabalho depois é um trabalho que deve ser muito participado pelo dirigente da unidade orgânica em causa, que deve recolher elementos com os seus colaboradores, pelo menos com os mais antigos, com os mais experientes, e o primeiro momento, como temos aqui indicado, é, digamos assim, listar nesta coluna as diversas funções que estão confiadas à unidade orgânica, ou, no caso de estarmos a fazer uma análise por um macroprocesso, quais, digamos assim, as fases do macroprocesso que são tramitadas num determinado departamento. Digamos assim, identificadas essas funções, então entramos no segundo momento, que é o momento de análise crítica, ou seja, uma visão crítica no sentido de percebermos que tipologia de ocorrências que podem ter lugar em abstrato e que se traduzam em falta de integridade, em crimes, inclusivamente, que estão previstos nos tais diplomas que referimos há pouco, se uma determinada função, uma determinada componente do macroprocedimento possa realisticamente estar exposto, por exemplo, à ocorrência de um suborno, de uma corrupção ou de uma apropriação indevida de bens materiais ou financeiros, ou de um acesso indevido e partilha indevida de informação, então esses riscos devem estar aqui listados à frente das atividades onde possam verificar-se. Identificados os riscos, saltamos depois para o terceiro momento, como podem ver, é a coluna mais à direita da tabela, e então aí, por cada risco, portanto a lógica é, por cada tarefa, identificar os riscos, por cada risco, identificar as medidas de prevenção que nos pareçam mais adequadas, tendo em vista reduzir a probabilidade da ocorrência desse mesmo risco. Vamos verificar neste exercício, e por certo que foi essa a experiência que tiveram, que grande parte das medidas já existiam, ou seja, não estamos propriamente num processo
puramente criativo, no sentido de ser inovador. As medidas, grande parte delas já existiriam. Agora, ao estarem assim arrumadas numa matriz de risco, estamos, por um lado, a perceber que medidas existem e o que é que elas permitem prevenir, e neste racional, como digo, é uma análise crítica sobre os procedimentos. Se calhar conseguimos identificar medidas adicionais que nos deixem mais confortados, no sentido de percebermos que mais dificilmente aquele determinado risco pode ocorrer. Nós, no guia, como sabem, temos exemplos de matrizes de risco preenchidas com exemplos simples, evidentemente, quer numa lógica de avaliação de risco por unidade orgânica, quer numa lógica de avaliação de risco por macroprocesso. Temos pequenos exemplos no guia. Depois de identificarmos as medidas preventivas, e já vamos falar depois das corretivas, porque elas aparecem sobretudo quando haja notícia de ocorrências de práticas menos adequadas, quer estejam previstas como risco, quer não estejam, e portanto, se elas ocorrerem, temos que, e vamos ver isso depois adiante, temos que as analisar numa perspectiva de perceber como é que aconteceram, que circunstâncias é que as caracterizam, para que nessa análise consigamos retirar elementos que se traduzam em medidas corretivas para evitar uma repetição desse problema que ocorreu. Mas já falaremos disso mais adiante. Identificadas as medidas preventivas, passamos à fase de classificação do risco, que a lei determina que tem que ser também executada, que tem que estar vertida no plano e que deve decorrer da combinatória da probabilidade do risco acontecer e do impacto em caso da sua ocorrência. A matriz de risco é, já vamos vê-la, começamos aqui por referir os 3 níveis, e também, enfim, não tem que ser 3, há entidades que escolhem uma, digamos assim, que optam por uma escala mais fina, com mais posições, mas consideramos, até porque esta, enfim, também está baseada em instrumentos de auditoria de risco validados, que uma escala com 3 níveis de probabilidade e outros 3 níveis de impacto que é adequada. Vamos-nos aqui verificar, sobretudo, a caracterização de cada um dos níveis da escala de probabilidade que nos aparece na primeira linha, para dizermos que a probabilidade do risco acontecer é baixa se a prevenção desse mesmo risco decorre de forma adequada, portanto, se tem verificado com as medidas preventivas que temos já em adoção. Portanto, há uma espécie de um histórico, como nós depois dizemos aqui no resto do documento, que esse histórico nos vai revelando que aquele risco não se tem verificado, o que é uma evidência objetiva de que as medidas estarão a ser eficazes. A probabilidade será média se realisticamente verificarmos que temos um conjunto de medidas que nos parecem adequadas, mas não excluímos a possibilidade de necessitarmos de mais. Será uma lógica de prudência. Quem está a elaborar o plano num primeiro momento, e é essa a indicação que nós damos também no guia, deve posicionar a probabilidade do risco neste nível médio da escala. A probabilidade será elevada se claramente as medidas existentes não se mostrem adequadas, ou seja, requerem mais. Ou seja, se eu estiver a elaborar o plano
se classificar um risco como probabilidade elevada, estou a assumir logo à partida que se calhar preciso de mais medidas. Ora, se eu estou a elaborar o plano, é o momento adequado para identificar essas medidas adicionais que me deixem mais confortável no sentido de o risco estar mais adequadamente prevenido. Identificada, então, a probabilidade de ocorrência, vamos classificar ali com 1, 2 ou 3 em função de ser baixa, média ou elevada, sendo certo que, numa lógica de prudência, no exercício de elaboração do plano, parece adequado classificarmos pelo menos o risco como probabilidade média, o que significa que estamos a partir do pressuposto que as medidas que identificamos nos parecem adequadas, mas não excluímos a possibilidade de mais, e as avaliações que vamos fazer subsequentemente nos vão mostrar se precisamos ou não de mais medidas. Depois temos que classificar o risco quanto ao impacto, ou seja, e se acontecer este risco, como é que ele impacta, digamos, o procedimento e a própria organização. O impacto, como vimos anteriormente, também tem uma escala de 3 posições. O impacto será baixo e, de acordo com esta matriz de análise de risco, se ocorrido o risco, tínhamos de operar, digamos, uma redefinição, um redesenho do processo onde aconteceu esse risco. O impacto será médio se para lá disso tivermos de redefinir o próprio objetivo associado a tipo de projeto, de processo onde se verificou o risco, e o que nos importa agora mais aqui é o risco de impacto elevado, porque para lá de tudo isto, todos esses efeitos, a necessidade de revisão do processo, a necessidade de revisão, de definição dos objetivos, temos aqui um outro efeito que é, pode haver mediatização do risco que aconteceu. Ora, os anos mais recentes têm-nos mostrado como a corrupção e as práticas desta natureza têm sido particularmente objeto de mediatização. E, portanto, a probabilidade de acontecer um risco de corrupção ou de um outro tipo de crime poder ser mediatizada não é pequena. E, portanto, o que nós sugerimos, isto também já está no guia, é considerarmos os riscos de integridade, ou seja, a possibilidade de haver corrupção, de haver um suborno, de haver um peculato, uma apropriação indevida de bens, valores ou património da instituição, que pode, se acontecer, evidentemente, podem ser objeto de mediatização. E, portanto, vamos classificar o risco de integridade como um risco de impacto elevado, na medida em que, se acontecer, pode ser mediatizado, e se for mediatizado, por certo que tem impactos negativos na relação, na reputação e na relação de confiança da instituição relativamente aos cidadãos, enfim, àqueles que trabalham no dia-a-dia. E a partir da combinatória da probabilidade com o impacto, identificando uma matriz de nível de risco com 9 posições, a que associamos cores, e é por aqui que vamos classificar então cada risco. Na coluna da probabilidade, como dizíamos há pouco, vamos considerar, porque estamos no exercício inicial, a probabilidade média. O impacto vai ser considerado elevado e o risco de integridade vai aparecer no plano de prevenção de riscos, classificado como risco de nível elevado, o que significa, nos termos da lei, que vai ser necessário fazer um relatório intercalar em tudo igual àquele que estamos agora aqui a tratar, o relatório anual, portanto, um relatório intercalar que deverá ser elaborado e apresentado ao MENAC em outubro. E, portanto, esta classificação será aquela que
será incluída nesta coluna do grau de risco. Portanto, na coluna da probabilidade vamos indicar um número correspondente à escala, 1, 2 ou 3, em função de ser menos provável, medianamente provável ou mais provável. De igual modo, vamos colocar um número na coluna associada ao impacto, 1, 2 ou 3, se for considerado impacto baixo, médio ou elevado, e a terceira coluna, o grau de risco, vai nos aparecer pintada com a cor correspondente dessa análise. No caso que nós estamos a ver, a cor seria este vermelho mais tenue, porque há ainda um patamar máximo que resulta da combinatória da probabilidade elevada com o impacto elevado. À medida que formos fazendo as avaliações, os relatórios anuais e os intercalares, no caso dos riscos de nível elevado e máximo, vamos avaliar e vamos escolher elementos no sentido de perceber se as medidas que estão previstas ou associadas para prevenir esses riscos estão a ser eficazes, porque se o forem, então temos um sinal objetivo de que estarão, de facto, a surtir o efeito que nós queríamos, a evitar o risco. E nesse caso, com base nesse sinal, temos a possibilidade de baixar o nível de probabilidade para o mínimo, o baixo, mantendo sempre o impacto elevado, e o nível de risco passa para moderado, torna-se amarelo e já não requer a tal avaliação intercalar de outubro nos termos da lei. Se, entretanto, o risco acontece, ou seja, é verificado, é sinalizado ou é denunciado e é comprovado, então isso é uma evidência de que, afinal de contas, as medidas existentes parece que não eram suficientes. Ou seja, a realidade mostrou-nos que precisávamos de mais medidas. Significa então que temos que reclassificar, passando o nível de risco para máximo, em resultado da combinatória da probabilidade elevada e do impacto que mantivemos também elevado. Neste caso, teremos que, a par desta reclassificação, temos que, como dizia há pouco, fazer uma análise da situação que foi sinalizada ou que foi denunciada e comprovada, no sentido de percebermos como é que aconteceu, que circunstâncias marcam esta ocorrência, para, a partir dessa análise, e a análise deve ser feita, desde logo, em conjugação entre o responsável pelo cumprimento normativo com o dirigente da unidade orgânica em questão, no sentido de perceberem que medidas que resultem dessa análise possamos incluir no plano, agora com medidas corretivas, no sentido de evitar uma repetição daquela situação ocorrida. E a dinâmica é esta: voltamos a continuar a fazer as sucessivas avaliações anuais e intercalares, no caso dos riscos de nível elevado ao máximo, e a dinâmica de desenvolvimento e de acompanhamento do plano de prevenção de riscos é muito esta, e isto relaciona-se diretamente com os relatórios de execução, que é, ao fim e ao cabo, o tema central deste webinar. Mas consideramos que é de todo adequado esta articulação, porque, como eu dizia no início, não são coisas separadas, obviamente. O relatório de execução está totalmente ligado com o processo de feitura e com a própria dinâmica de implementação do plano de prevenção de risco de corrupção. Que principais cuidados é que importa ter em consideração relativamente
quer à elaboração do plano, quer ao seu acompanhamento, à elaboração dos relatórios de execução. Primeiro cuidado que aqui menciono será no momento de elaboração do plano. Devemos ter, de facto, uma análise crítica no sentido de identificarmos, tanto quanto possível, pelo menos, os riscos mais evidentes que não podem deixar de estar associados a um determinado procedimento. Por exemplo, num procedimento de contratação pública ou de contratação, em qualquer lado, podem existir conflitos de interesses, suborno e corrupção. Num procedimento ou num departamento de gestão patrimonial de uma organização, podem existir situações de apropriação ou utilização abusiva dos materiais que estão sob gestão dessa unidade orgânica. No departamento de informação, de acesso à informação e tratamento de informação, pode haver acesso indevido, partilha indevida e até alteração indevida da própria informação. E assim sucessivamente. Esta é um cuidado muito importante que importa ter. Eu tenho ali no final deste primeiro tópico o risco que não seja identificado, que não é tratado adequadamente. Claro, se eu não identificar um risco, não tenho medidas específicas para ele. Posso ter medidas que também o tratem, porque, como vão verificar, as medidas depois acabam por se repetir em riscos diferentes. E, portanto, posso não ter o risco identificado, mas por via de outros riscos, posso ter um quadro de medidas que também podem prevenir, pelo menos em parte, um risco que não estejamos a antecipar. Mas não devemos viver, digamos assim, atormentados com a percepção de que se calhar não identifiquei os riscos todos, porque o mais provável é que isso suceda. Provavelmente não identificamos os riscos todos, até porque, à medida que vamos avançando no tempo com este racional de análise crítica sobre as atividades de cada unidade orgânica, vamos perceber que se calhar há muito mais riscos do que aqueles que nós víamos no início e se calhar há muito mais riscos de outra natureza do que propriamente riscos de corrupção e infrações conexas. E esta questão aproveito para também referir, porque tem sido muito suscitada junto do MENAC e já era suscitada junto do Conselho de Prevenção da Corrupção, que é esta, e nós temos também essa indicação no guia, que na organização haverá muito provavelmente um número maior de riscos de gestão do que propriamente de corrupção, de falta de integridade. Mas como o racional é o mesmo, é o tal olhar crítico, podemos nada contra, podemos, e até adequado, indicar os riscos todos no mesmo documento, porque assim temos um documento que se destina precisamente a trabalhar esse lado, digamos assim, menos adequado da operação de uma determinada unidade orgânica ou de uma determinada componente do macroprocesso. Se não identificarmos um determinado risco, a própria realidade se calhar vai encarregar-se de o identificar no futuro. Não será a forma melhor de identificar um risco, porque significa que ele aconteceu, mas quando acontece, ao menos que a organização, digamos assim, retire daí alguma utilidade, nomeadamente que o passe a incluir no plano, bem assim como as medidas preventivas adequadas, que é o resultado da análise dessa mesma ocorrência. Depois, um segundo cuidado, e já falámos dele anteriormente, prende-se com este envolvimento dos responsáveis das unidades orgânicas, quer no levantamento dos riscos, quer na identificação das medidas de prevenção. Este é um fator-chave, porque podemos pensar assim, a minha atividade não tem nada a ver com riscos e, portanto, alguém da auditoria interna, alguém do compliance que identifica os riscos da minha unidade orgânica. Pode ser feito esse exercício, claro que pode, mas ele tem aqui riscos, digamos assim, que são os seguintes. Os colegas que venham fazer esse trabalho, apesar de trabalharem especificamente com risco, trabalharem com medidas de compliance,
não trabalham diretamente na atividade concreta daquela unidade orgânica e, portanto, se calhar há riscos que eles não antecipam, que eles não percebem, porque não trabalham com aquelas questões. Por isso, trabalhar com, digamos assim, com estar envolvido, melhor dizendo, com as atividades de uma unidade orgânica é necessariamente importante para identificar os riscos que, de outra maneira, se calhar não seriam vistos por associação a essa mesma unidade orgânica. E depois, o dirigente da unidade orgânica volta a ser um elemento-chave na medida em que tem de ser ele, e vamos ver depois no ponto seguinte, por associação à recomendação 7/2024 do MENAC, tem de ser este responsável intermédio a partilhar com o responsável propriamente normativo ou com os elementos da equipa que estejam a trabalhar sobre a sua coordenação, mas a partilhar com essa componente da organização, por um lado, o desconhecimento de ocorrência de risco e, portanto, um sinal de eficácia das medidas, e também, se houver sinalização ou denúncia da ocorrência de riscos, que também haja esse reporte, para haver depois esse trabalho conjunto, como dizia há pouco, no sentido de percebermos como é que aquela ocorrência teve lugar, para retirarmos daí os cuidados adequados para evitarmos uma repetição futura. E, portanto, estas serão as medidas que, no primeiro momento, serão medidas corretivas, mas que vamos ver, ao serem inseridas no plano, vão acrescentar-se àquelas que já estavam lá e, portanto, vão ser novas medidas de prevenção. E um terceiro cuidado, a verificação cíclica da execução do plano de prevenção de riscos, quando necessário, nomeadamente quando forem detectadas ocorrências menos adequadas, de menor integridade, ou quando forem denunciadas, que desse do conhecimento dessas situações que haja esses efeitos que se traduzam em correções e ajustes no próprio plano, quer na identificação de riscos, nos casos em que os riscos não estavam ainda identificados, quer no recheio de medidas corretivas, depois preventivas, relativamente a esses novos riscos. Estamos a falar, sobretudo, dos relatórios de execução anual, o agora de abril, e o tal intercalar, que a metodologia é exatamente a mesma, mas que será mais, digamos assim, menos extenso, na medida em que vamos só fazer uma análise em tudo idêntica, mas em relação aos riscos de nível elevado ou máximo, ou seja, dentro daquelas duas categorias vermelhas, como vimos atrás, na matriz de análise dos riscos. A recomendação 7/2024 do MENAC é uma recomendação potencialmente útil e que entronca totalmente na dinâmica, quer da elaboração do plano, mas sobretudo do seu acompanhamento e depois que se deve traduzir nos relatórios de execução. É certo no início, e houve muitos testemunhos nesse sentido, não vale a pena negá-lo, essa percepção de que, enfim, isto já era suficientemente burocrático para adicionarmos ainda este dever de todos os meses termos que estar a reportar se os instrumentos do regime geral de prevenção da corrupção estão ou não a ser adequadamente dinamizados. Mas a verdade é que esta recomendação não deixa de ter aqui efeitos potencialmente úteis, desde que sejam naturalmente adotados. E é disso que eu gostava agora de vos falar aqui um bocadinho. Enfim, o que está aqui é textual, está na própria recomendação, é aliás a primeira recomendação, o sentido geral da recomendação,
o que se recomenda às entidades abrangidas, ou seja, aquelas que tenham 50 ou mais trabalhadores, que através do responsável do documento normativo, que será, digamos assim, alguém que dentro da organização tem essa incumbência de fazer a ponte com os reportes, com a comunicação com o MENAC, e neste caso o que se recomenda a este responsável normativo é que mensalmente sejam comunicados ao MENAC na primeira semana do mês seguinte ao mês, enfim, a que se estão a reportar esses dados, se houve regularidade no cumprimento dos vários instrumentos, designadamente no Código de Ética, no Plano de Prevenção de Riscos, no canal de denúncias e no Programa de Formação e Comunicação. Está a ser cumprido. E também no sistema de controle interno. Se está a ser cumprido, isso não está, enfim, o que terá ocorrido e que medidas foram adotadas no sentido de corrigir esses incumprimentos, essas irregularidades. Está aqui uma parte da tabela que o MENAC, na altura, produziu para apoiar estes responsáveis do documento normativo relativamente a estas comunicações mensais. E o que solicita é que, e alguns têm estado a cumprir esta recomendação de forma adequada, têm de facto depositado estas fichas na plataforma do MENAC, que identifiquem a entidade para que nós consigamos saber de que entidade se trata, de qual o mês, e depois, por cada um dos instrumentos, o Código de Conduta, o Plano de Prevenção de Riscos, o canal de denúncia, o Programa de Formação, indicarem muito simplesmente se está a ser cumprido, ou seja, se está no terreno e se as pessoas se conhecem, e se assim é, se não foram detectadas as irregularidades, digamos assim, o que é expectável na maioria dos casos é que seja este campo a ser preenchido. Se este preenchimento seja resultante da realidade que está a ser vivenciada na organização e não porque é mais simples, porque é muito simples preencher esta matriz dizendo que está tudo a correr bem e que não foi criada nenhuma irregularidade. E, portanto, nos casos em que assim não seja, que não serão a maioria, se a maioria dos departamentos revelar que as medidas não estão a ser cumpridas e que há prática de irregularidades, então significa que o plano e o código de conduta não estão a ser dinamizados adequadamente. Alguma coisa está errada, tem que ser revisto, se calhar com alguma urgência. O mais provável é que haja, de facto, esse cumprimento adequado. E, portanto, que a matriz venha, que esta matriz, melhor dizendo, da recomendação, venha preenchida toda, ou pelo menos uma grande parte dela, com elementos que nos dizem que o instrumento em concreto está a ser cumprido e que não foram detectadas irregularidades, é o que será expectável. Mas o potencial maior que se associa e deve associar-se a esta recomendação é este. E voltamos a falar dos dirigentes das unidades orgânicas, dirigentes intermédios. Vimos, no ponto anterior, quando falámos na dinâmica de elaboração do plano de prevenção de riscos, vimos que os dirigentes devem estar envolvidos quer na elaboração do plano, ou seja, quer na identificação de riscos, quer na identificação das medidas de prevenção mais adequadas, e que esse trabalho pode e deve ser elaborado, digamos assim, em conjugação com o responsável pelo cumprimento normativo, que depois há de sistematizar as várias matrizes de risco naquilo que é a versão do plano de prevenção de risco. E que depois há de haver momentos para os dirigentes prestarem informação, novamente, ao responsável pelo cumprimento normativo sobre a execução e sobre a eficácia de cada uma das medidas,
tendo em vista a preparação e apresentação do relatório de execução. Ora, esta dinâmica que estava prevista era uma dinâmica que podia gerar aqui algum efeito de alguma, vamos chamar com aspas, apatia dos dirigentes intermédios, porque de alguma maneira ficavam à espera, alguns em março, a perguntar sobre como é que está aqui a ser executado o plano de prevenção de riscos. E nos riscos de nível elevado ao máximo, em setembro, também me iam perguntar alguma coisa para efeitos do relatório integral. Ou seja, havia aqui, isto, enfim, é uma leitura naturalmente, a possibilidade de alguma apatia, como digo, no sentido de ficarem a aguardar que o responsável pelo plano normativo os abordasse no sentido de recolher esses elementos. Ora, esta recomendação traz-nos aqui a possibilidade de esta apatia ser afastada, ou seja, que mensalmente, e isto é também uma indicação que aqui vos deixamos, e o responsável pelo plano normativo deve ou pode dar essa indicação junto de cada dirigente de unidade orgânica, no sentido de, aos seus afazeres mensais, acrescentar mais um, que é comunicar ao responsável pelo plano normativo todos os meses se o Código de Conduta e o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção está a ser cumprido na sua área. E assim, ao, digamos assim, criarmos esta fluidez natural de informação, estamos a criar condições para que o responsável pelo cumprimento normativo disponha de informação atual, todos os meses, para elaborar um relatório de execução quando for necessário. Ou seja, quando chegar a março, já não tem que estar a insistir tanto com os dirigentes intermédios, porque eles já vão naturalmente partilhando essa informação. Portanto, há maior fluidez na circulação da informação e há também a possibilidade de haver uma maior celeridade reativa e eficaz sobre essas ocorrências. Ou seja, sempre que imaginemos que apresentámos o relatório em abril, e logo no início de maio foi detectado um incumprimento do Código de Conduta na minha unidade orgânica. Mas eu acho que é muito grave e, portanto, vou relatar isto só para o relatório de outubro, se for um risco de nível elevado, porque se for um risco de outro nível, se calhar só em março do ano que vem é que eu reporto isto. Ou seja, há um problema que aconteceu naquela unidade orgânica e que não foi tratado logo naquele momento e, portanto, a organização se calhar ficou a perder porque se calhar um problema pequeno hoje, quem sabe, se pode tornar-se numa questão de maior complexidade no futuro. Portanto, há também, por via desta maior fluidez na circulação da informação sobre as ocorrências sinalizadas, a oportunidade, digamos assim, de reagir logo, e isto vai requerer um contacto, algum trabalho conjunto entre o dirigente da unidade orgânica onde essa ocorrência se verificou, esse incumprimento se verificou, o responsável pelo cumprimento normativo, no sentido de fazer a avaliação da ocorrência, adotar medidas que se mostrem adequadas logo e imediato, e essa informação, se calhar, ser logo devidamente partilhada com o MENAC através da ficha mensal, que deve ser apresentada pelo responsável pelo documento normativo e que deve ser depois, digamos assim, traduzir a sistematização da informação das várias unidades orgânicas e, portanto, não vamos apresentar a ficha de cada unidade orgânica, mas uma ficha única para cada organização, onde identificamos se no mês anterior aconteceu ou não algum incumprimento, quer no Código de Conduta, quer no Plano de Prevenção de Riscos, quer ao nível da formação que estava prevista e afinal não se verificou, foi adiada, não se verificou por não há formador, porque não houve número de inscritos suficientes, enfim,
o que seja, ou seja, se há um planeamento formativo com uma determinada data, se não se verifica naquela data, de certa forma, é um cumprimento do programa de formação que pode ser corrigido, e que as mais vezes é corrigido, com o adiar a formação. Esta formação não se realizou agora, realiza-se daqui a 2, 3 meses, mas, portanto, é uma garantia de que aquilo não ficou parado, não ficou perdido, digamos assim, com o processo pendente. O canal de denúncias também, se está a funcionar, se as pessoas conhecem, se tem havido denúncias, e se elas têm permitido recolher elementos que as comprovem e dar depois a sequência devida, nomeadamente instaurando procedimentos disciplinares, se for essa a matéria suscitada na denúncia, ou então comunicada ao Ministério Público, se forem factos que induzam a possibilidade de estarmos perante a ocorrência de um crime. E, portanto, é este o momento da recomendação 7/2024 que gostaria de partilhar aqui convosco, para que sentissem, de facto, ela é potencialmente útil, e é útil neste sentido que os dirigentes das unidades orgânicas se tornem, digamos assim, naturalmente impulsionadores, digamos assim, da partilha de informação relativamente a ocorrências menos adequadas, impróprias, que verifiquem dentro da sua estrutura organizacional. O relatório de execução anual é resultante, enfim, um pouco daquilo que nós já vimos anteriormente. Quem conhece o ciclo da melhoria contínua, nomeadamente este ciclo que é conhecido como o ciclo do PDCA de Deming, é adequado, é totalmente adequado para tramitar, digamos assim, este processo de acompanhamento dos vários instrumentos do regime geral de prevenção da corrupção, particularmente do plano de prevenção de riscos. Há um primeiro momento para identificar e caracterizar, em termos de nível de risco, os riscos, as fragilidades, e identificar medidas preventivas. É um momento de elaborar o plano. Estando o plano fechado, é preciso colocá-lo em prática, implementar, e isto deve ser acompanhado de um trabalho de divulgação, explicação, formação, e aqui a componente da formação no âmbito das medidas do regime geral de prevenção da corrupção é de todo adequada, por uma razão muito simples. As medidas são concretas, têm que ser verificadas pelos diversos trabalhadores da organização, ou colaboradores da organização, sem exceção. E, portanto, eles têm que conhecer que medidas são e, sobretudo, porque é que elas existem. Porque, se não explicarmos, as pessoas, os colaboradores, ou não cumprem as medidas, ou se as cumprem, não percebem muitas vezes porque é que o fazem. Por exemplo, subscrever uma declaração de injustiça de conflito de interesses, se isto não for explicado, pode gerar até muitas dúvidas. Imaginemos um trabalhador que está num departamento onde há a presença do risco de conflito de interesses e onde é adotada por via da identificação desse risco essa medida, mas que não é explicada. O colaborador trabalha ali há vários anos, nunca lhe foi apontada nenhuma situação, nenhum problema, nada de irregular, e de repente dizem que tem que assinar este documento. E ele lê aquilo e fica confuso, mas eu nunca precisei de declarar conflito de interesses e agora estão a pedir isto. O que é que eu terei feito de errado? Será que fiz alguma coisa menos adequada? Expliquem-me. Ora, esta explicação, este envolvimento é fundamental, porque estamos a falar de medidas que têm que estar no terreno. No papel, são um pouco mais do que nada. Elas têm que estar no terreno e isso implica envolver as pessoas. E depois haver o tal controle permanente, o acompanhamento permanente, e aqui o dirigente da unidade orgânica é um fator fundamental. Ele deve verificar se na sua unidade orgânica os colaboradores todos, e ele próprio, evidentemente, executam as medidas que estão previstas, porque se elas estão lá, é porque significa que foram consideradas adequadas.
e a execução destas medidas é, digamos assim, ou deve ser ou pode ser também aferida com ações de controle, ações de auditoria e inspeção que sempre se fizeram e, portanto, continuam a ter pertinência e podem, inclusivamente, ser realizadas relativamente ao cumprimento do plano de prevenção de riscos. E o tal momento de parar para analisar e estudar a eficácia das medidas. Aquelas que mostrem eficácia, ou seja, os riscos a que estão associadas não se verificaram, são um sinal, como dizíamos no início, muito forte e objetivo de que as medidas estarão a ser eficazes. E relativamente a esses riscos não valerá a pena adotar medidas adicionais. Se eles não se verificaram, então vamos manter estas medidas. Se houve conhecimento, sinalização, denúncia comprovada de ocorrências de riscos, identificados ou não, então essas situações, para lá dos efeitos que devam ser adotados, nomeadamente face à gravidade e às provas escolhidas, nomeadamente a aplicação de sanções, mas para lá de tudo isso, devem ser as situações estudadas numa perspectiva de conhecermos as circunstâncias que permitiram essa ocorrência. Porque daí devemos, é suposto, tirar essas medidas corretivas, ajustes ao plano, como referimos ali na caixa correspondente, e, portanto, estamos a falar do ciclo de melhoria contínua, e, portanto, este ciclo deve ser percorrido pelo menos uma vez por ano para os riscos todos, e para os riscos de nível elevado ao máximo deve também ser executada intercalarmente no relatório de outubro. A ficha de recolha de dados para efeito de elaboração do relatório. Recordemos que essa ficha também deve obedecer ao mesmo critério. Se temos um plano elaborado por cada unidade orgânica, então vamos ter uma ficha de recolha de dados por cada unidade orgânica. Se temos um plano elaborado por cada macroprocesso, então vamos ter uma ficha de recolha de dados por cada macroprocesso. E vamos repegar no plano de prevenção de riscos, e o que nos importa agora é a coluna das medidas de prevenção. É como se, imaginemos que temos esta matriz num ficheiro Word ou mesmo Excel, vamos acrescentar colunas à frente da coluna das medidas preventivas. E vamos considerar, para efeito de recolha de dados, as medidas preventivas. E vamos questionar o dirigente da unidade orgânica ou o gestor da fase do macroprocesso que esteja em consideração, vamos questioná-lo medida a medida sobre se está a ser adotada, e o que é expectável é que assim seja, porque se a medida está prevista e não está a ser adotada, então temos que perguntar porquê é que não está a ser adotada. Mas vamos pressupor que a resposta é, que é o que é mais natural na maioria das medidas pelo menos, é que sim, está a ser adotada e está a ser eficaz. Ou seja, as medidas estão a ser cumpridas pelos colaboradores todos e não foi conhecida, não foi sinalizada, não foi denunciada nenhuma ocorrência que traduza o risco que se quis prevenir. Ora, nestes casos, não vale a pena, não é preciso preenchermos a quarta coluna, porque não há medidas corretivas a adotar. Podemos considerá-las, pode ser confortável para o dirigente, mas eu acho que ainda assim gostaria de acrescentar esta medida. Nada a opor, mas se o risco não está a verificar-se, não vale a pena estar, digamos assim, a acrescentar burocracia, porque quer queremos, quer não, estas medidas, pelo menos na sua maioria, acabam por traduzir-se em burocracia acrescida.
pode não ser muito significativa, mas não deixa de ser burocracia acrescida ao procedimento. Mas a medida pode não estar a ser adotada, ou até pode estar a ser adotada, mas não estar a ser eficaz, ou seja, ainda assim o risco verificou-se. Foi detectado, foi sinalizado, foi denunciado. Nesse caso, então temos que perceber, nesta segunda coluna, no caso da medida não estar a ser executada, explicar porquê. E qual o prazo previsto para a sua execução. No caso da medida estar a ser executada, mas não estar a ser eficaz porque o risco foi sinalizado ou foi denunciado, então temos que também indicar aqui a ocorrência de traços gerais, evidentemente o que aconteceu, e agora sim é momento para preencher esta quarta coluna. E aqui sim falamos em medidas corretivas, nos termos que a lei propõe, ou seja, medidas que consideramos adequadas para fazer com que a medida prevista passe a estar adotada e medidas adicionais que resultem da tal análise de ocorrências sinalizadas ou denunciadas, tendo em vista evitar uma possível repetição do mesmo problema no futuro. Como dizíamos anteriormente, estas medidas corretivas vão aparecer aqui quer na ficha de recolha de dados, quer depois no relatório. O responsável pelo cumprimento normativo procede à recolha destes elementos junto dos dirigentes ou gestores de macroprocesso de modo atempado para ter o relatório em condições de ser entregue em abril e, no caso dos riscos elevados ao máximo, em outubro. Portanto, tem que ter um planeamento adequado. E aqui voltamos a chamar aqui a recomendação 7 de 2024 do MENAC, ou seja, se houver essa fluidez natural de informação que referimos anteriormente, se calhar este momento de recolha de dados já não requer, digamos assim, um tempo tão alongado, porque, havendo essa fluidez, o responsável do cumprimento normativo foi a cada momento sendo informado e foi logo possível, digamos, identificar e se calhar até adotar algumas medidas corretivas, logo que houve essa sinalização, e portanto já tens, digamos assim, nesta dinâmica de maior fluidez, já tem os elementos, e se precisar de contactar os dirigentes, será quase mais numa lógica de confirmação, de validação dos dados e porventura questionar se houve alguma coisa de novo que entretanto ocorrida ou que queira acrescentar relativamente a estas medidas corretivas. Cuidados na elaboração do relatório anual e intercalar. O responsável pelo cumprimento normativo analisa os elementos informativos que são colhidos junto de cada unidade orgânica. Tem que os tratar, tem que verificar, nomeadamente nas áreas onde se verificaram ocorrências, e, nesses casos, que medidas corretivas estão identificadas. O relatório deve, digamos assim, traduzir essa sistematização de informação, incluindo elementos quantitativos sobre o grau de implementação das medidas e previsão de implementação das que se encontrem por implementar. Algo do género X% das medidas estão implementadas, e até pode depois indicar em que unidades orgânicas é que isso se verifica, e voltamos aqui a algo que eu já referi anteriormente, que é, expectavelmente, a maioria das unidades orgânicas numa organização, o que vão transmitir é que no período em análise, 1 ano ou 6 meses, depende se seja um risco não elevado ou elevado, que no último período de análise, que as medidas que estão previstas, que estão a ser executadas,
e que não foram identificados nem denunciados os riscos que se queriam prevenir. E, portanto, em relação a estas unidades orgânicas, elas incluem-se neste primeiro ponto X% das medidas implementadas e com eficácia. Podemos depois até listar as unidades orgânicas onde isso se verifica. Em relação às unidades orgânicas cujas medidas de prevenção ainda não estejam implementadas, estão em fase de implementação, a indicação em X%, neste caso Y% das unidades orgânicas, ainda não estão as medidas, estão em fase de implementação, que se prevê concluída até, indicar depois o prazo, no limite até à próxima avaliação, no limite. E depois aí podemos ter também uma indicação mais fina das unidades orgânicas enfim, a razão ou as razões para a não implementação que, como vimos, recolhemos na ficha de recolha de dados quando questionávamos a razão, precisamente, da não implementação da medida. E deve indicar igualmente as unidades orgânicas ou macro-processo, digamos assim, onde se verificaram a presença de ocorrências concretas, ou seja, nestas unidades orgânicas foram detectadas, foram denunciadas, foram sinalizadas ocorrências de incumprimento do Código de Conduta, da prática de um determinado delito, que foi logo adequadamente tratado e objeto de medidas corretivas, adequadas, e isso também deve estar no plano, no relatório, perdão, e aqui já num ponto mais, digamos assim, mais descritivo, e na essência deve ser o conteúdo do relatório de execução do plano. Qual o percentual de medidas implementadas e eficazes, que será inicialmente elevado, qual o percentual de medidas e correspondentes unidades orgânicas que estão em implementação e quando se prevê essa implementação, e como digo, deve ficar pelo menos essa previsão associada à próxima avaliação. E depois um ponto mais descritivo sobre as unidades orgânicas, onde foram detectadas, foram sinalizadas, foram denunciadas e comprovadas as situações de falta de integridade ou incumprimento dos instrumentos e que medidas foram adotadas. Embora depois elas apareçam mais especificamente, nós vamos fazer aqui uma descrição das medidas todas, porque elas vão aparecer nas matrizes, digamos assim, de informação que anexamos ao relatório e que podem ser as fichas de escolha de informação relativamente às unidades orgânicas onde foram detectadas essas situações. Estes são os elementos que consideramos adequados para a dinâmica da elaboração dos relatórios de execução anual e intercalar do relatório do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção. Tínhamos aqui, como disse no início, espaço para algumas questões. Vou procurar aqui responder a algumas dessas questões, sendo certo que me indicaram muito mais medidas questões do que aquelas que o tempo que temos nos permite responder, mas sendo certo que vamos depois sistematizar esse conjunto de questões em torno das preocupações maiores que elas evidenciem e logo possível, oportunamente, será disponibilizado no site um conjunto de elementos informativos, de facto, se quisermos que procurem ir ao encontro dessas mesmas questões.
Uma questão que está aqui colocada associa-se muito aos municípios. Os municípios são obrigados a enviar o plano e os relatórios. Sim, são entidades obrigadas, têm 50 ou mais trabalhadores e, portanto, devem fazê-lo. Enfim, não sei se haverá municípios com 50 trabalhadores, presumo que não. E, portanto, desse ponto de vista, todos são obrigados, do ponto de vista da lei, e são obrigados porquê? Como sabem, não há nenhum artigo da lei que diga que é obrigatório. Agora, há artigos no diploma que referem a possibilidade de aplicação de sanções relativamente ao incumprimento. E, portanto, por via destas possibilidades, as entidades devem, digamos assim, produzir os documentos para não serem punidas, mas deixem-me dizer-vos a propósito da questão. Esse não pode ser o único, nem o grande, digamos assim, a grande preocupação para elaborarmos os documentos e os relatórios. Esse é um importante, mas mais importante do que elaborarmos os documentos para não sermos sancionados é elaborarmos os documentos porque eles são potencialmente úteis e são de facto. Outra questão que aqui nos é trazida, se já está aí de baixo. Ok, peço desculpa. A recomendação 7 de 2024 é de cumprimento obrigatório, é outra questão. É assim, a lei não prevê nenhuma sanção, objetivamente, temos que ser claros, a lei não prevê nenhuma sanção para o incumprimento, ou seja, para a não apresentação destas fichas mensalmente. Mas como disse, e foi referido, elas são potencialmente úteis, não tanto como elementos que mensalmente apresentem ao MENAC, mas sobretudo como forma de agilizar internamente essa fluidez da informação. É certo que estamos a falar aqui de uma dinâmica que é inovadora. Desde logo, elaborar os relatórios de execução de plano de operação de risco, se calhar é inovador para muitas organizações. E ainda mais, temos, digamos, o dever, digamos, de partilhar essa informação no dirigente da unidade orgânica, se calhar ainda é mais inovador. Não esperamos mudar o mundo de um dia para o outro, mas, gradualmente, o que esperamos, e esperamos mesmo, no MENAC, é que sentir que a partilha dessas fichas é um elemento que depois vem, digamos assim, traduzido nos relatórios de execução, mas sobretudo que vem sinalizando que há uma crescente fluidez da informação sobre ocorrências menos adequadas dentro das organizações e que, por essa via, haja oportunidade de reagir e adotar medidas de prevenção e num tempo mais próximo à própria detecção dessa situação. Mais questões. Criar um modelo, estava ali uma questão, criar um modelo para o relatório de execução. Enfim, é uma questão a equacionar, mas foi indicado aqui no final nos últimos slides os cuidados que o relatório deve ter. Não deve ser um documento, nem precisa ser um documento muito extenso, que deve ter os elementos quantitativos em relação ao cumprimento e à eficácia das medidas e nas áreas onde foram detectadas situações de desconformidade, aí ser um pouco mais, digamos assim, detalhado relativamente a partilhar essa informação. Uma outra questão, vou ler a questão mesmo, aqui da Sandra Filipe Santos. Na minha organização, a orgânica foi alterada após a elaboração do plano.
deve ser reformulado para depois apresentar o relatório anual. Bom, o que a lei diz, como sabemos, é que o plano deve ser objeto de uma atualização obrigatoriamente a cada 3 anos, e sempre que haja alterações orgânicas. Portanto, se houve uma alteração orgânica, teve de alterar o plano. E a resposta à sua questão, se calhar, é esta. Faz mais sentido que a organização se foque na revisão do plano do que estar a fazer uma revisão do plano anterior quando ele já não está adequado, porque a orgânica é outra. Devem dar nota disso ao MENAC, ou seja, o relatório de execução, quando tem que ser apresentado, deve ser muito claro quanto a isso. Houve uma alteração orgânica e devem dar informação sobre essa alteração orgânica, e nos termos da lei requer e está a ser preparada uma reformulação do plano, e quando da próxima momento da avaliação será apresentado um relatório de avaliação já da nova formulação do plano, que entretanto também será submetido ao MENAC após a sua aprovação. Mais questões. O relatório pode ser submetido em inglês, já havia essa questão. Bom, nada obstaculiza que assim seja. Deve, enfim, obedecer àquela informação que que indicámos no slide. Mas, em princípio, a língua portuguesa é aquela com que trabalhamos e, portanto, é aquela que fará sentido. Bem assim como o próprio plano de prevenção de riscos. Estamos em Portugal e, portanto, a língua portuguesa é a língua oficial, portanto, deve ser a língua portuguesa preferencial, mas até para depois acompanharmos com mais cuidado a própria execução do plano. Uma outra questão aqui do Paulo Braz. Se um dirigente intermédio sinalizar na ficha de recolha de dados uma alteração do grau de gravidade da ocorrência do risco. Bom, essa questão, se repararem, a ficha de recolha de dados para efeitos de avaliação do plano não tem lá prevista a probabilidade nem a gravidade. Isso é uma alteração que decorre da própria ficha. Portanto, o que é expectável na fase de avaliação é que, se as medidas estão a ser eficazes, adotadas e eficazes. Se não estão a ser adotadas e se não estão a ser eficazes, devemos indicar medidas corretivas que decorram da avaliação da ocorrência em causa, e isso depois deve ter tradução no próprio plano, ou seja, quando eu for, digamos, transportar as medidas corretivas para a unidade orgânica correspondente, vou às colunas de análise de risco e a probabilidade do risco deve passar para elevada porque ele verificou-se, ou seja, as medidas que tínhamos até aquele momento não foram suficientes. Portanto, ele verificou-se, redefinimos a probabilidade, mantemos o impacto elevado, porque é o risco de integridade, e ao mexermos na probabilidade, como vimos no ponto 1 da apresentação, o nível de risco vai ser reclassificado e provavelmente ele vai passar para o risco de nível máximo. Já vão estar à frente as medidas anteriores, mais as medidas corretivas que adotámos em resultado da análise que fizemos da ocorrência, e na próxima avaliação logo verificamos se as medidas são adequadas. Se não se verificar uma renovação, digamos assim, de uma ocorrência semelhante, não vamos reclassificar o risco logo com probabilidade baixa, não. Vamos reclassificar com probabilidade média. Bom, parece que agora o novo quadro de medidas parece estar a ser adequado, mas não excluímos a possibilidade de máxima. Portanto, aquela dinâmica que eu aqui passei convosco
quando da análise de risco deve ser verificada, mas no levantamento da eficácia, da execução e eficácia das medidas, nesse momento não há lugar a mexermos no nível de risco. Isso só ocorrerá nos casos em que o risco se verifique e, como eu acabei de explicar. Mais questões, sim. Aqui do André Cordeiro, tendo sido o plano de prevenção de riscos aprovado em fevereiro de 2024, sendo que o prazo máximo de implementação das medidas ali previsto é dezembro, ou seja, ainda não existe o período para a avaliação de eficácia, deverá existir uma revisão ao nível do risco, graduação, a quando da elaboração do relatório manual. O relatório manual, neste caso, há de dizer que as medidas, se não todas, pelo menos uma parte delas, enfim, há de fazer um levantamento e haverá medidas que já estejam em execução. E essas já estão em execução. As que não estão, no próprio plano dizia que é até ao final do ano, e portanto estamos ainda dentro desse prazo. E portanto, se elas foram, se os riscos dessas medidas foram classificados com uma determinada probabilidade e impacto, e uma vez que estamos ainda dentro do prazo que nos propusemos, não haverá lugar, só com estes elementos, a reclassificar o nível de risco. Diferente é se o risco aconteceu. Portanto, se o risco aconteceu porque não tínhamos medidas, isso não pode ser um argumento, ou seja, um argumento de dizer, bom, mas era até dezembro e, portanto, o risco aconteceu, não vamos mexer na classificação do risco. Isso já temos que mexer, ou seja, aconteceu o risco, vamos analisar o que aconteceu e se calhar a probabilidade da ocorrência, se não era elevada, deve passar a ser porque aquele risco aconteceu. As medidas que nós tínhamos previstas e que estão ainda para serem adotadas até dezembro, já verificámos que não chegam, portanto, precisamos de mais, vamos conhecê-las e vamos reclassificar o risco. Uma última questão. Nas entidades privadas, quem deve assinar o relatório? O responsável do documento normativo ou deve ser sujeito à prévia aprovação pelo Conselho de Administração? Bom, o relatório deve ser resultado desse trabalho de coordenação liderada pelo responsável pelo cumprimento normativo. E, portanto, esta função deve, digamos assim, recolher os elementos todos necessários, que consideram necessários para elaborar um relatório. O relatório pode ser depois formalmente aprovado em termos da direção do topo, neste caso, o Conselho de Administração. Mas não é expectável que o Conselho, digamos assim, o altere, porque quem tem essa função é o responsável do documento normativo. Se a formalização dos documentos da organização compreender essa vinculação, essa aprovação formal pelo Conselho de Administração, enfim, nada, creio que a lei não tem nada, digamos assim, contra essa possibilidade. Agora, o responsável do documento normativo deve rever-se claramente no relatório, porque é ele o responsável pela sua elaboração. Não sei se respondi à questão. Não sei se estamos na hora, enfim, há muitas questões, são todas pertinentes, fomos passando por algumas. Vamos tratá-las, vamos agrupá-las segundo os temas, vamos disponibilizar oportunamente elementos que procurem ir ao encontro destas vossas questões. Esperamos naturalmente que a sessão tenha sido útil, ela vai ficar disponível a todo o tempo, podem regressar aqui a este conteúdo e bom trabalho a todos na perspectiva de estarem a contribuir e seguramente que estão empenhados nesse sentido, a contribuírem para melhorarem a vossa organização, envolverem mais os colegas, mais e mais os colegas e os dirigentes intermédios nesta caminhada, que é uma caminhada que depende de todos e que não tem fim, como calculo. A melhoria das organizações é alguma coisa que é sempre, está sempre sobre a mesa. Muito obrigado, um bom dia a todos
e, naturalmente, como é ficar à disposição das questões que tenham para colocar. Obrigado.